as mudanças climáticas já fazem parte do cotidiano das cidades. Enchentes, deslizamentos, ondas de calor e problemas na eletricidade exigem cada vez mais respostas rápidas e eficientes dos governos locais. Mas qual é o papel dos municípios nesse cenário? Como que a gente pode preparar cidades mais resilientes? Meu nome é Letícia Batista Matias e eu sou diretora executiva do Instituto Sustentação. Eu sou Carolina Stavali, vice-diretora do Instituto Sustentação, e no podcast de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre município, direito à cidade e resiliência climática. Para essa conversa, recebemos hoje Gaio Jorge. Ele é cria de Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Gaio é engenheiro de alimentos formado pelo Cefet, Valença, foi delegado do bioma Mata Atlântica na COP30 e é coordenador de mudanças climáticas do município do Rio de Janeiro. Gaio, seja muito bem-vindo ao Pode Sustentar. E aí, para a gente dar uma aquecida para o podcast, a gente gostaria de entender um pouquinho mais sobre você, a sua trajetória e como que hoje você se tornou coordenador de mudanças climáticas do Rio de Janeiro. Gente, primeiramente quero dizer que isso aqui tá muito chique, o trabalho de vocês está muito fino, feliz de receber esse convite. Acho que receber esse convite para a coordenadoria de mudanças climáticas da ASMAC é um resultado de um trabalho que vem acontecendo há muito tempo, né? É importante dizer que, além de me apresentar, eu sou o resultado de uma política pública que é muito importante para o município do Rio, que é os Jovens Negociadores pelo Clima, né? Acho que falar sobre minha trajetória se confunde também a falar sobre a trajetória de várias outras pessoas que vêm de origem periférica e que de alguma forma assumem um protagonismo local e que a partir desse olhar se transforma em outra coisa, né? Então, o meu olhar para o território, para o município do Rio de Janeiro sempre foi um olhar muito mais territorializado, né? Eu não entro na pauta climática pelo interesse sobre o estudo propriamente dito, né? Eu venho por necessidade, num espaço de que eu entendi que as pessoas ao meu redor precisavam de um suporte maior e como que a partir disso eu podia construir alguma coisa que fizesse sentido, né? Então, o coletivo Criação, que talvez seja aí o coletivo ali na minha região que mais tenha se atentado, que mais tenha se organizado para falar não só sobre a questão da mudança climática, mas segurança alimentar, segurança pública, esporte, lazer, enfim, transversalizar todas essas pautas que nos atravessam por um bem maior, por uma entrega, enfim, pensando no bem-estar da população ali, e aí uma coisa foi levando a outra, né. Então, ao passo que a gente começou a pensar em ações para melhorar a qualidade de vida do território, eu tive que me aperfeiçoar e entender como que esse processo funciona na prática, né. Então esse processo de aperfeiçoamento, eu acho que se dá muito aos Jovens Negociadores pelo Clima, que é uma política pública de aceleração de liderança periférica, né. Então, eu tenho esse perfil de trazer o coletivo Criação como organização pensando no território, mas no JNC tem pesquisadores, né, tem uma galera que faz pesquisa sobre o território e como o território se reorganiza, tem um outro pessoal que já pensa de uma outra forma, que já é oriundo de organizações maiores e que traz consigo uma perspectiva organizacional, uma maturidade organizacional maior. Então é um programa que, para além de te dar, né, esse material, esse repertório teórico, ele também te dá uma rede que facilita a sua inserção, né. Então, por exemplo, em 2023, quando a gente foi para a COP de Dubai, eu não imaginava a grandiosidade de uma COP, e nem como a juventude podia, participar desse processo. Então, quando você participa, você entende a dinâmica, você começa a entender a dificuldade. Quando você reproduz isso para os seus pares, significa que tem mais pessoas que têm condições de ocupar esse lugar. Então acabou virando uma consequência de ações, de participação, e aí as coisas foram se dando nesse sentido. Tem muito pouco tempo que eu tô lá também, né. Tem um pouco mais de 3 meses, então tem sido muito desafiador. Então é um cenário complicado, né, é um ano diferente, é um ano atípico, mas eu tô dando o meu melhor, assim, tentando de verdade sensibilizar as tomadas de decisões, enfim, como que a gente humaniza esse processo como um todo. Eu acho muito interessante o que você fala sobre a questão das mudanças climáticas elas serem uma pauta interdisciplinar, né. É. Então, no caso, você traz a questão de segurança alimentar, você traz a questão do território, da produção mesmo do espaço, né. Eu acho que tudo isso, tem que ser falado quando a gente fala de mudança do clima. Não é apenas a gente falar sobre adaptação climática, que é importante, Claro. mas falar sobre o dia a dia das pessoas nesses outros aspectos, né, porque vai afetar em várias questões as Uhum. pessoas. E eu acho também muito interessante o Jovens Negociadores pelo Clima, eu conheço muita gente que se formou, né, Uhum.
A gente teve voluntários que foram voluntários do ISA, que se formaram no JNC, e eu tenho amigos mesmo que se formaram no JNC e que isso fez total diferença, né. E é interessante pensar como isso é uma política pública do nosso município, Uhum. e não apenas uma questão do terceiro setor, trabalha o terceiro setor em conjunto com o município, né, porque foi uma iniciativa do OIJ. Sim. Então eu acho isso muito legal, é uma vertente que a gente vê a governança climática funcionando na prática, né. Não, total, assim, o JNC eu acho que ele é revolucionário pela ideia, né. E Uhum, quando a gente bota a juventude na ponta do lápis, assim, historicamente, as pessoas deixam a gente no lugar do escanteio ali: "Não, jovem, fica ali, não sei o que, tal, uhum, tal", e aí o pessoal insistir, né, a Tainá insistir, o Daniel insistir, essa galera insistir nesse processo, é muito conflitante para outras pessoas, né, e no final do dia aparece Marcele, sabe, a principal referência de juventude climática talvez do mundo, assim, nem só do Rio de Janeiro. E aí surgir de um programa que nasce daqui, eu tô ocupando um lugar importante também dentro da prefeitura, e tem outros nomes Hum. também, tem a Beatriz Triani, tem a Tainara, tem a Liriel, tem o João, então é um bonde muito grande, tem a própria Sara. A Sim. Sara foi uma JNC, não sei se ela contou aqui, mas a gente participou da mesma turma, por Nossa, exemplo. que legal. E tem outras pessoas, tem a Gabi do Voz das Comunidades, tem uma uhum, galera muito Maria Ribeiro do Data Lab, tem uma uhum. galera muito fera, assim, da primeira turma, tem a galera muito fera da segunda turma também. E acho que é isso, a gente ganha na transversalidade, né, na interseccionalidade, porque a gente eu acho que foi um programa que entendeu muito bem a necessidade do tempo, tem um pouco disso, né, de tipo, de entender que era muito importante nesse momento a juventude participar da discussão climática, assim. Em 2020, quando o Coletivo Criação ele surge, foi muito pela percepção da nossa juventude de entender que o território estava precisando de um suporte e que ali naquele momento a gente precisava incidir, onde naquele momento o Estado não estava alcançando com eficiência. Então, inclusive a juventude se coloca nesse papel disruptivo de fato, se lançar nesse processo. Cara, se não tá dando para outras pessoas fazer, a gente vai fazer do nosso jeito. E aí, a gente se reorganiza com o tempo. Se for necessário fazer algum tipo de mudança, a gente faz. Mas assim, eh, a gente coloca a mão e faz, assim. Então, o JNC ele acerta muito, assim. E aí, a gente começa em 2023, vai pra COP de Dubai, aí vem a COP seguinte, que é a de Baku, e a gente leva uma outra delegação incrível também, que consegue fazer uma discussão muito aprofundada sobre as nuances do clima, mas também como que a gente coloca isso na mesa do nosso café para falar com a nossa avó, sabe? Como é que a gente conversa isso com a nossa família de uma maneira palatável, sabe? É uma preocupação muito genuína do JNC. Como que a gente multiplica o que a gente faz e fala, sabe? Tipo, as pessoas não a gente não pode mais se permitir falar da agenda climática, sem que as pessoas entendam o que a gente está falando, né. Então, acho que esse é o grande ganho, assim, as pessoas quando olham para o JNC, nossa, é um programa que faz as pessoas viajarem para fora do país, né. Você ganha uma passagem de avião de Ganha uma passagem de avião graça. de graça. No fim do dia, a gente nem se importa tanto, assim. É sobre como que a gente ocupa o espaço com qualidade para que ele. No fim do dia, é um programa da prefeitura, então ele tem que entregar um resultado. Então, se você vai lá para fora, você volta e você não consegue multiplicar a Você agenda, não desenvolve você não nada, né. desenvolve nada, não importa. Aí, a partir do JNC, tem mais de 30 iniciativas que surgiram no município, ou, para além dessas 30, tem outras iniciativas que melhoraram a partir desse processo, né. Então, tipo, tem muitos casos de pessoas que foram do JNC, voltaram para as suas organizações e ampliaram o repertório das suas organizações, ou pessoas que saíram do JNC e criaram as suas próprias organizações. E isso é muito bacana, sabe, a gente tenta colocar isso para fora. Tem tanta coisa bonita que você fala aí, porque você fala da constituição de uma rede. Você já citou várias pessoas que a gente, de forma indireta, conhece. Uhum. A Sara, a gente teve o prazer de ter ela no nosso primeiro evento presencial, depois ela veio no podcast. Pessoas que estão em organizações importantíssimas, né, como Voz da Comunidades, o Data Lab. Então você tem uma criação de uma rede, você tem referências, porque é muito importante a gente ter referências do nosso trabalho, né? A gente ter, inclusive, com quem tirar uma determinada dúvida. Olha, você pode dar uma olhada no meu projeto? Você acha que está fazendo sentido? Você acha que é por esse caminho que eu devo ir? Então, acho que a construção da rede é muito legal.
E pensar também que esses eventos, como a COP, na verdade, eles são a culminância de trabalhos que são feitos durante o dia a dia, né. A COP, na verdade, é isso. Não à toa a gente tem pré-conferências para você chegar até a COP com um resultado, mais encaminhado. Então é muito bonito ver que, na verdade, a agenda climática ela vai sendo construída, sim, em grandes espaços decisórios, espaços internacionais, mas quando a gente fala, por exemplo, de adaptação climática, isso é local. É a importância do local, é a importância das pessoas que vivem uma determinada realidade traduzirem conhecimentos em ações públicas, em políticas públicas. E falando sobre isso, como isso molda a nossa vida, né. Hoje a gente está aqui gravando um podcast e até 30 minutos atrás a gente tinha uma incerteza se a gente viria ou não pela chuva do Rio de Janeiro. Porque a gente sabe que em determinados pontos do Rio de Janeiro aquilo vai alagar, e aí a condição de transporte público vai ficar prejudicada, porque você vai chover muito, então às vezes você pode ter um risco, até mesmo da sua própria vida, porque você se coloca em risco, né. Então acho que isso é muito legal, essa iniciativa do JNC, ela vai trazendo vários componentes bacana, a formação de uma rede, a oportunidade desses jovens, estarem em espaços de decisão, a oportunidade de você traduzir isso em políticas públicas, inclusive tá com as inscrições abertas, né, Tá o aberto, programa isso que eu está ia com falar, inscrições se inscrevam. abertas. E mande para seus amigos, seus primos, seus parentes, enfim, explana para todo mundo aí. E fica aberta só até dia 19. Então o prazo já tá Tá bem. bem curtinho, assim. Se tiver que mandar, manda logo, se inscreve logo, porque é isso, é muito dinâmico, tem muita gente boa, o programa tem que começar, então manda bala. É isso aí. Gaio, você pode me falar um pouco, por que que você acredita que os municípios, eles têm que estar na discussão do enfrentamento às mudanças do clima? No fim do dia, os municípios, né, as cidades, são quem mais precisam desse suporte financeiro, assim. A gente não tem como falar sobre cidade sem falar a questão da justiça climática no conceito amplo da palavra, né. A gente precisa muito discutir quem de fato precisa pagar, né, por essa conta, né. A conta da crise climática, ela tem os maiores responsáveis aí, todo mundo sabe quem é, o Norte Global, ele precisa ser responsabilizado por esse processo. E a gente precisa garantir que esses recursos cheguem nas cidades, porque são as cidades aí no fim do dia, né, que abrigam a maior parte da população e que têm os maiores desafios, né. Então, são os desafios tanto no que tange nos processos regenerativos, nos processos de adaptação e como que a gente tenta mitigar esses efeitos de uma maneira geral. Eu tenho, pouco tempo de prefeitura, mas durante esse processo lá dentro eu consigo identificar a preocupação da prefeitura com esses processos, assim. A gente tem o Centro de Operações e Resiliência, que é o COR, que ele de fato, ele lidera não só aqui no Brasil, mas na América Latina, como que a gente antecipa casos de desastres climáticos e como que a gente pensa ações e constrói protocolos a partir de um Centro de Operações e Resiliência que olha para a cidade toda, assim. Então são várias câmeras na cidade, são vários protocolos pensados, mas também é aquele lugar de que a gente sabe que não é o suficiente, assim. A Uhum. gente entende que a crise, ela tende a aumentar a frequência, ela tende a aumentar a intensidade, e aí para que a gente consiga acompanhar esse processo, a gente tem que estar num lugar da melhoria contínua, né. Então, por exemplo, eu sei que a prefeitura tem se preocupado muito em como que constrói um protocolo de mitigação aos efeitos do vendaval, né. Então, assim, a forma como esse vento como o vento ocorreu, a gente teve como ter um certo nível de previsibilidade, mas a gente sabe o nível de danos que teve na cidade. A gente conseguiu agir rápido, mas a gente se preparou muito para que no próximo a gente conseguisse emitir um alerta com uma maior qualidade, uma maior antecipação. Então aconteceu no primeiro, no segundo o alerta já foi emitido, todo mundo, o aparelho celular, todo mundo apitou. Causa medo, mas é uma preocupação que é real, a gente precisa avisar, a gente sabe que o que é mais importante é a preservação das vidas e das pessoas, enfim. Então, é um cuidado muito importante que a gente tem tido. Acho que a gente não tem como fugir disso, a gente está vivendo um ano atípico, um ano de El Niño, né, que afeta aí de forma direta a circulação, né, dos ventos atmosféricos em escala global, o regime de chuvas, né, a temperatura oscila. Então, dentro de uma cidade que já tem um verão intenso, né, quando a gente fala nesse sentido climático, né, a gente já vive numa cidade que chove bastante, a gente já vive numa cidade que é muito quente. Então, a prefeitura tem antecipado as ações para que no auge do verão a gente consiga ter, um nível de resposta
rápido e satisfatório para esses processos. Dentro do que você falou, tem alguns aspectos aí que eu achei bem interessante. O primeiro aspecto é a questão do core, né? O core, ele trabalha de uma maneira, assim, muito interessante. Ele é pioneiro em vários Uhum. aspectos, né? E além disso, a questão do protocolo de níveis de calor foi premiado, né? No É. ano passado pelo C40 Cities, né? Na verdade, pela Bloomberg, né? Que Uhum. fez. Eu estava na cerimônia de premiação, Pô, foi que legal. muito interessante acompanhar. Eh, e assim, a gente vê como a cidade do Rio de Janeiro está tentando ser pioneira, no combate e na própria adaptação climática às questões que a gente vem enfrentando, né. E a outra coisa que você disse sobre a questão do vendaval, a gente no primeiro dia, né, na primeira vez que teve esse vendaval aí há 2 semanas atrás, a gente não teve tanto alerta, assim, antes, mas eu vi muita gente reclamando depois no outro dia que teve o alerta, na sexta-feira, e que as aulas foram canceladas e tal. Eu vi muita gente reclamando e falando depois assim: "Ah, não veio forte como no outro dia". Mas, gente, a gente tem que ter alerta, mesmo que não venha forte, a gente tem que ficar feliz que não veio forte. E que a prefeitura soltou alertas, que teve uma reação do poder público antes de ter um problema. Então eu acho que, assim, é uma questão que as pessoas estão muito acostumadas a, primeiro, esperar sempre o pior, Uhum. e além de esperar sempre o pior, quando vem alguma notificação, a pessoa fica assim: "Ah, mas não aconteceu". Mas que bom que não aconteceu, É né, porque é uma gente? previsão, né. O alerta ele é justamente para isso, ele traz uma previsão, ele tem todo um modelo matemático meteorológico para identificar possíveis ocorrências na cidade, e justamente como você falou, e é a partir disso que a gente consiga criar protocolos e que a gente consiga mobilizar a cidade de determinadas formas. Então se eu sei que, por exemplo, existe uma incidência muito grande de o índice de chuvas na região de Acari, eu posso automaticamente mobilizar, eh, por exemplo, pessoas da Conlurb para poder fazer todo o resgate dos detritos que são, deslocados durante esse período de chuva. Eu posso, por exemplo, mobilizar uma equipe da companhia de energia, porque obviamente eu vou ter falta de energia, então com o vento, né, a gente tem queda de árvores, então eu tenho uma equipe da prefeitura que pode ser mobilizada para fazer toda a retirada, não só das árvores que caíram, mas fazer uma retirada prévia daquelas árvores que têm tendência a se deslocarem durante esse período. Então, eu acho que o alerta ele é muito importante por isso, para a gente resguardar a nossa vida e para que a gente consiga criar um protocolo de como que o poder público, especialmente as cidades que estão nessa linha de frente, elas podem mobilizar toda a sua equipe de contenção e as companhias que são aliadas, né? A gente está falando de uma companhia de água, uma companhia de energia. Gente, super. E aí eu vou começar respondendo ela. Não é nem uma resposta, né? É só a confirmação do que você já trouxe, assim. Eu tô muito na trincheira com o Cavalieri na questão da antecipação, assim. Eu tenho acompanhado esse processo e vejo o COR dia e noite e dia, pensando em estratégias para mitigar os efeitos dos eventos climáticos extremos na cidade, assim. E aí, é óbvio que ia ter gente que ia reclamar, que não aconteceu da forma como acharam que ia acontecer e tudo mais, mas assim, é importante avisar. É. É muito importante que as pessoas se preparem, assim, é muito importante que a gente esteja avisado que isso vai acontecer. Então, quando isso acontece de maneira qualificada, como foi, chegando no nosso celular, mas também a partir das redes sociais, através da plataforma da prefeitura, na plataforma do COR, né, a gente tem pensado em como que a gente articula toda a comunicação da prefeitura envolvendo todas as secretarias para ter uma comunicação centralizada que permita reproduzir as informações de maneira correta, rápida, e direta. Então, assim, é uma preocupação da prefeitura de maneira prioritária, assim. Não tem outra coisa que a gente tem pensado mais do que isso nesse processo. Então, unificar a comunicação é uma das coisas mais importantes, por exemplo, né. Quando o Cavalieri puxa essa bandeira e coloca isso como uma prioridade central nesse processo, é muito pelo olhar da população, assim, como que a gente faz para proteger os nossos. A gente não pode esquecer o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. É a segunda maior metrópole do Brasil, né, é uma das maiores metrópoles do planeta, é um ponto turístico do mundo, o olhar do mundo está aqui, então a forma como a gente se protege também reverbera em como as outras cidades do mundo se protegem Uhum. também, né. A gente tem liderado essa questão da resiliência climática há um tempo através do prefeito Eduardo Paes, né, agora com a continuidade do Eduardo Cavalieri, mas também, territorializar esse espaço vem muito da política que a Tainá implementou na Secretaria de Meio Uhum. Ambiente e Clima, né, assim, então
Como que a gente faz para construir essa cooperação entre as organizações do terceiro setor que já constroem processos de resiliência climática com o poder público, né? Então, como que a gente faz para construir política pública de forma conjunta, né? E aí, de uma maneira muito direta, se política pública não nasce pronta, quando a gente constrói uma política, a gente assume que vai ter coisa que a gente pode melhorar, mas é o compromisso majoritário é como que a gente faz para afetar de maneira positiva a vida das pessoas, assim. Acho que talvez é o maior exemplo de política pública assertiva aqui do município no que tange geração cidadã de dados, percepção territorial, cooperação entre organização sociedade civil e prefeitura, é o Observatório do Calor do Alemão, Isso. né? Então, a partir do Observatório do Calor, a gente consegue medir a diferença térmica de um ponto específico da cidade para outro. A gente sempre suspeitou que tinha uma diferença térmica, né? Mas a gente não podia dizer o quanto era diferente, né? Então, hoje a gente consegue dizer que num dia de pico, o Alemão bate 7 graus de diferença para Copacabana, para o Jardim Botânico. Então, assim, como que a gente constrói uma política para que o frescor térmico, né, seja um direito para todos, assim, que todo mundo tenha acesso, assim. Então, pensar no Planta Mais Rio, né, Bosque Carioca, pensar nos corredores verdes é uma forma de unificar esse processo, assim. É evidente que tem as limitações, mas a gente pensa em como que faz para essas pessoas também ter direito ao frescor, assim, a ter qualidade de vida dentro de casa, né? Então, vai muito nesse lugar de como que a gente territorializa esse processo, assim, que não fique só uma parte da cidade com garantia de que, poxa, eu vou chegar no fim do meu trabalho ou antes de sair de casa eu posso voltar e ficar em casa em paz porque eu não vou passar mal de calor, assim. Tem pessoas que vivem realidades completamente diferentes, né? Então, a gente quer que isso seja para todos, nesse caso. E o Observatório do Calor, vocês estão expandindo para além do Alemão, pelo que eu fiquei sabendo. Salgueiro, se eu não me E engano, e Manguinhos. Manguinhos, né? Vem aí. Eu tô sabendo porque a minha irmã, ela faz parte do escritório na UFRJ, de Uhum. arquitetura, que tá em Que parceria, tá em né, parceria. com o Vem projeto. super aí, a gente quer muito que os observatórios virem uma política pública a nível nacional, né? Então, assim, ter um observatório. Imagina a gente olhar para um país que cada favela, cada bairro tem o seu observatório do calor, né? Que a gente consiga cruzar os dados da prefeitura, do governo, de uma maneira geral, com os dados dos bairros, assim. Olha a escala da percepção térmica que a gente ganha, assim. O nível de resiliência que a gente pode construir a partir disso, assim. Realmente a gente consegue, a partir disso, mirar onde é prioritário, onde vai ser mais efetivo ser construído. Assim, eu acho que é um futuro possível a partir do que a gente tem construído, né? Mas é um sonho que a gente quer muito que se torne realidade. A qualidade da política pública que vem a partir de um dado concreto, né? Importantíssimo. Isso seria muito importante justamente para a gente também tentar entender, e principalmente agora que a gente está falando de um super El Niño, como que diferentes regiões do Brasil vão enfrentar determinados desafios climáticos. Então, hoje já existe uma previsibilidade, por exemplo, de que no Rio de Janeiro a gente vai ter um registro de chuva muito maior do que tipicamente a gente já tem, porque como a gente mencionou anteriormente, aqui no verão a gente tem um alto índice de chuvas, a gente tem um alto índice de calor, mas isso pode se comportar de uma maneira completamente diferente, por exemplo, Belém. Uhum. Então, quando a gente tem esses dados, a gente consegue observar como determinadas regiões do país vão enfrentar determinados desafios climáticos. Não, a percepção é essa, né? Cada região vai ter um desafio diferente. O Rio de Janeiro, por natureza, já tem um verão difícil, né? Geograficamente, a gente sempre lidou, né, com muito calor, mas também quando vem a chuva, é aquela chuva muito intensa. Então, a gente tem que estar preparado. O que o El Niño faz é catalisar esse processo, né? Ele aumenta a intensidade e a frequência desses processos que já existiriam aqui durante o verão. Então, é muito urgente e a prefeitura tem feito esse dever de casa, assim, de como que a gente faz para olhar isso e antecipar os esforços, né? Por exemplo, existe o Plano Verão aqui no município do Rio de Janeiro, que é ordem antecipar e revisar esse processo, porque a gente sabe que esse verão vai ser um verão difícil. Então, é um pouco nesse lugar, assim, de que a gente está tentando antecipar, a gente está fazendo o máximo possível, mas esse ano os eventos serão mais
mais fortes e mais frequentes, assim, a gente... E falando sobre a iniciativa da Prefeitura do Rio, né, a liderança da Prefeitura do Rio de Janeiro, eu fui fazer meu dever de casa, e aí eu trouxe aqui algumas das temáticas e das iniciativas que a Prefeitura do Rio tem incorporado dentro da sua gestão municipal, e é muito impressionante. A gente tem um Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática, que é o PDS do Rio de Janeiro, Uhum. lançado em 2021. Ele tá em revisão, Que tá inclusive. Que tá em isso. revisão. Vocês estudaram tudo direitinho. Eu não vou nem mais falar, vou deixar A vocês gente falando. fez o nosso dever de E casa, só vou Gaio. dar um check. E o PDS é isso. O PDS está sendo revisado. A gente tem colocado outras ambições, outras Uhum. metas, mas também outras perspectivas também. Acho que a gente tem melhorado no que tange a questão da justiça climática, como que a gente transversaliza, como que a gente vocaliza isso melhor dentro do PDS. Acho que a gente tem feito grandes evoluções aí também. Então, eu não vou dar tanto spoiler, porque o lançamento vai ser agora em setembro. Sim. Ai, Então, que aí, bacana. se eu falar aqui no podcast que tá todo mundo vendo, que tá todo mundo assistindo, ninguém vai querer ler. Eu quero que todo mundo leia. Mas aí, vem aí. Acho que, se eu não me engano, é no dia 14 e 15 de setembro. Ai, Mas eu mando a data certinha pra vocês aí. Vai vir. vai vir, vem aí. Vem aí. A gente tem um protocolo de calor e parques urbanos, eu achei isso incrível, que é justamente utilizar os parques urbanos na zona norte do Rio de Janeiro. Então a gente está falando, por exemplo, do Parque da Pavuna, a gente está falando da zona oeste do Parque Realengo, a gente tem o Parquinho Iba para trazer a implantação de áreas verdes dentro dessas localidades e aí trazer o conforto térmico que a gente estava falando anteriormente, a importância do conforto térmico, especialmente nessas regiões que tendem a ter essa diferença térmica nos maiores dias de calor com a zona sul do Rio. A gente tem um plano verão do Centro de Operações do Rio de Janeiro, que é incrível, que é quando a gente tem aquela medida de calor, então a gente está no estágio 4, a gente está no estágio 3, a gente está no estágio 5. Tem um inventário de emissões da cidade. Hoje a Prefeitura do Rio tem o Pacto Global de Prefeitos e Prefeitas, pelo Sim, C4 Cities. Existe um programa de registro e comunicação da ação climática local do Rio de Janeiro. Então a gente vê e a gente percebe muito claramente que, de fato, existe todo um esforço, existe todo um corpo técnico trabalhando e se preparando para estar cada vez mais adaptado dentro desse novo cenário que nos aguarda, né? Uhum. A gente, primeiro, acho que o protocolo do calor é uma ação aí que vem revolucionando aí como as cidades se preparam para os processos. Então, acho que dá o parabéns aí, não só a SMAC que participou da construção desse processo, mas a Secretaria Municipal de Saúde também, o COR. Acho que é um esforço coletivo da Prefeitura que tem dado um resultado muito bacana. E aí eu acho que talvez o mais importante do protocolo de calor é que não é um protocolo fixo, né? É um protocolo parado. A Uhum. gente tem reuniões semanais para discutir pontos de melhoria, né? Então, alguém traz uma coisa, uma informação diferente, a gente tenta revisar, a gente tenta adaptar, a gente tenta construir de uma forma que a gente continue dando conta das necessidades da cidade. Então, por exemplo, uma das coisas do protocolo de calor é como que a gente constrói e amplia novos pontos de resfriamento pela cidade. Se a gente quer revisitar o horário de funcionamento durante o verão, então a gente sempre discute como que a gente faz para atender de maneira mais qualificada a população, assim. Então, é um protocolo, é uma coisa que já está estabelecida, mas o Comitê do Calor, ele sempre tá de olho em novidades e pontos de melhoria, assim. Talvez seja uma das coisas mais legais que a prefeitura tem feito, é de fato dar poder a esse comitê que consegue construir talvez aí espaços de diálogo e cooperação que sejam grandiosos, assim. Acho que ter essa liberdade, inclusive para pensar novas estratégias, é o que garante de fato uma cooperação que faça sentido, assim. Então, imagina uma organização que faz propostas e nunca é ouvida. Em algum momento ela cansa, né? Então, Uhum. quando chega alguém no meu ouvido e fala, Gai, eu acho que faz sentido colocar isso, e leva, e conversa, e tenta colocar isso para frente, faz com que isso ganhe força, né? As pessoas percebem que a gente se movimenta de acordo com a necessidade e isso traz valor, né? Traz potência pro que a gente tem construído. Eu acho, assim, só tem uma coisa, quando eu olho pro protocolo de calor, eu sou, assim, uma fã dele, de verdade, eu sou muito Aham. fã. A única coisa que eu acho assim, que eu gosto sempre de pontuar é que ele surge após a morte da jovem, né, Ana Benevides, no show da Taylor Swift na zona norte da nossa cidade. Então, o que eu vejo é que até ali a gente tinha muita ação, voltada a uma reação, né, a uma reação ao que ocorreu,
mas eu vejo que a prefeitura ela fez o seu dever de casa e ela está agora, reagindo de forma prévia, né, então Prévia. está tendo uma preparação para os eventos Não, climáticos super, é extremos. isso, super. A prefeitura ela tá tentando se antecipar ao máximo, isso é a discussão prioritária para dentro da prefeitura. Acho que não tem nenhum outro, não tem um servidor dentro da prefeitura que não esteja pensando em como se preparar e se adaptar para esses eventos, assim. Então, é a preocupação 00, então acho que tanto do prefeito como quanto todas as outras secretarias, assim. É de fato. Inclusive, uma das ações que a gente tem feito dentro do Comitê do Calor é revisar a participação das outras secretarias dentro desse processo. Então, que a Secretaria de Assistência Social tem feito? Então, a gente está revisando esse processo, e já era bom, a tendência é que fique melhor e faz parte desse processo, né? Então, é como que a gente faz para se ir readequando às novas realidades também. Você acabou de responder a pergunta que eu ia te fazer, que era justamente essa, né. O que que adaptação significa na prática para a Prefeitura do Rio de Janeiro? Porque esse é um tema e um termo que aparece muito hoje na construção de políticas climáticas, no município do Rio de Janeiro e no Brasil a nível nacional, né. Cara, super. Acho que a adaptação é um tema que tem sido muito discutido no sul global de uma maneira geral. Acho que é um discurso que precisa ser mais comprado, né, em outros territórios, mas aqui a gente tem levantado essa bandeira porque, de fato, a gente sabe onde que dói, né, e pra gente é muito importante a adaptação e resiliência climática, porque a gente entende que falar não é só sobre dados, né, não é só sobre números, é a quantidade de famílias que a gente consegue salvar e tirar do risco climático, né, tirar do mapa de risco climático. Então, quando a gente fala sobre a adaptação no município do Rio de Janeiro, a gente está falando sobre a quantidade de vidas que a gente salva nesse processo. Acho que a prefeitura tem feito vários golaços, mas, por exemplo, a gente fala pouco, inclusive, sobre a nossa capacidade de ações regenerativas, por exemplo, que é o que a SMAC tem feito há muito tempo. Não sei se vocês conhecem o mutirão de reflorestamento, a gente estava falando da minha Uhum. entrevista na Globo, mas o mutirão de reflorestamento aqui no município do Rio de Janeiro foi aí responsável pelo plantio de 11 milhões de árvores durante sua trajetória. A gente tem uma capacidade de plantio aí de mais ou menos 100 mil árvores, entre 100 e 150 mil árvores por ano aqui no município do Rio de Janeiro. A gente tem pensado uma estratégia de reflorestamento da Serra da Posse, em Campo Grande. Então, como que a gente faz para regenerar espaços, assim? E porque a gente acredita que... Porque, na prática, a regeneração é a adaptação e a mitigação agindo de forma integrada, assim. Sim. Então, o investimento nesse processo significa, inclusive, minimizar os impactos do próximo El Niño, né? Porque a forma como está sendo comunicado parece que vai ser um evento isolado, e a gente tem deixado de comunicar que é um evento que é recorrente. Está acontecendo agora, mas a gente teve um El Niño forte em 2023 também. E aí o El Niño forte em 2023 ocasionou aquela chuva no início de 2024 em Acari. Uhum. Foi uma chuva muito difícil. Então, como que a gente faz para pensar em protocolos não só para o El Niño de hoje, mas para os próximos que virão e para os outros eventos climáticos que virão também? Então, os processos regenerativos servem para isso. Acho que tem um exemplo, né, assim, o reflorestamento do Parque Nacional da Tijuca, né, com todas as Uhum. contradições que tem, acho que é um grande exemplo de como que a cidade se reorganizou para enfrentar um problema em comum. Então, assim, o Rio de Janeiro tem essa vocação do plantio, né? Tem essa vocação de recuperação de áreas e espaços. Então, acho que é uma coisa que a gente sabe fazer e a gente tem se preparado para fazer melhor, né? Assim, com mais investimento, com mais parceiros, né? Com mais técnica, com mais ajuda. Então, acho que é um caminho importante aí que a gente tem seguido. Você falou sobre investimento, eu vou pegar esse gancho para a gente poder te perguntar quais investimentos que você acha que deveriam ser priorizados para a gente estar aumentando a resiliência climática? Antes de entrar na prefeitura, eu estava defendendo muito, como que a gente faz para reformular a arquitetura de financiamento climático, não só no Brasil, como na América do Sul, né, assim, como que a gente faz para fazer com que o Sul global, de uma maneira geral, consiga acessar recursos de maneira mais prática e eficiente, assim. Primeiro porque partindo, do olhar de organizações de terceiro setor, existe uma narrativa de que, talvez não existe uma maturidade institucional para receber esses recursos. E
que não existe projetos para esse processo. Eu não concordo com isso, não acredito que seja verdade. Eu vejo projetos incríveis, acho que os projetos mais bem-sucedidos, mais importantes, surgiram de organizações de sociedade civil, né, e foram replicados a nível internacional. Acho que talvez aí o Ação Cidadania aqui do Rio de Janeiro seja o maior exemplo desse processo. É uma organização que eu tenho muito respeito, é uma organização que tem, como todas as outras, tem se antecipado e se reorganizado para dar conta de falar sobre as mudanças climáticas, porque é uma organização que fala sobre, né, segurança alimentar, mas que também tem se proposto a falar como que faz a interseção, a interseção da conversa sobre sistemas alimentares e mudanças climáticas, que é uma discussão que vai ganhar cada vez mais força nesse processo. Então, assim, é preciso repensar a arquitetura de financiamento climático, não só para cidades, mas para organizações também. Porque é aqui que o problema está sendo sentido, assim, como que a gente faz para melhorar a resiliência climática de espaços vulnerabilizados no município do Rio de Janeiro. A municipalidade não dá conta com os recursos próprios, precisa de uma cooperação a nível federal, precisa de uma cooperação tecnológica, né? Como é que a gente faz para abrir os espaços, a modelagem climática para a gente prever alguns eventos, né? Como é que a gente coopera tecnologicamente, enfim. É uma disputa que precisa ser feita, porque no fim do dia a gente está no mesmo barco, mas em esferas diferentes, né? Tem algumas pessoas que estão no mesmo barco, mas tá lá onde o buraco é. Não, não. Como é que fala o casco do navio? Onde o casco do navio no foi atingido, no convés do navio. É isso. Assim, então, Tem assim, alguém que tá no iate, tem gente que tá no mar nadando, sem boia. entendeu? Acho que essa é a urgência, assim. O financiamento climático é o sangue, é o motor desse processo. A gente tem ideias maravilhosas, mas sem financiamento não dá para fazer, né? Inclusive, isso me lembra que eu conheci o Gaio, tive o prazer de conhecer o Gaio e me encantar pela oratória do Gaio, pelo conhecimento do Gaio, no segundo Fórum de Finanças Sustentáveis que teve aqui no Rio de Janeiro em junho. Acho que foi em junho, início de porque- junho, né? Isso, porque graças a Deus a cidade do Rio de Janeiro tem sido, inclusive, muito pioneira em trazer esses debates, né? A gente tem hoje 2 semanas de clima, a gente teve a Rio Innovation Week para tratar Uhum. sobre mudanças climáticas, e eu conheci o Gaio no segundo Fórum de Finanças Sustentáveis, e o que me chamou a atenção na sua fala, Gaio, justamente no fórum, foi a gente estava numa mesa, numa round table, para falar justamente sobre destravar financiamento climático dentro de municipalidades e outras organizações, foi a sua pergunta justamente para falar sobre isso. Ok, temos fundos enormes, a gente tem, por exemplo, o Green Climate Fund, a gente tem fundos internacionais com um poder de fluxo de capital muito grande, mas como que eu trago isso para dentro da minha realidade e como que eu pulverizo esses recursos dentro das organizações que já atuam na linha de frente das mudanças climáticas, no combate às mudanças climáticas e como que elas acessam? Porque isso, hoje para a gente acessar um fundo, para a gente acessar uma determinada verba, existe toda uma burocracia que faz sentido até em termos de compliance, né? Entender se aquela organização ela tem capacidade de receber, mas também é um processo muito burocratizado que às vezes você esmorece durante esse processo, né? Você tem uma iniciativa, você tem um projeto, mas você tem tantas dificuldades para acessar essa verba, para acessar esse valor, que no meio do processo você começa a se questionar se realmente a sua iniciativa faz sentido ou não. E aí eu gosto muito da sua fala de falar, olha, não, essas iniciativas elas têm valor. Trazer essas iniciativas para dentro do debate, para dentro da política pública é muito importante. Ouvir essas outras perspectivas é muito importante. Não, e esse é o desafio, assim, se eu tivesse a resposta, eu adoraria dizer para vocês, ia trazer para cá uma apresentação de como acessar esses recursos de maneira eficiente. Mas acontece que isso é um quebra-cabeça que eu não tenho todas as peças, inclusive, né? Sempre falta uma informação, sempre falta alguma coisa nesse sentido. A ideia é que a gente consiga pressionar esses espaços, assim. Que a gente consiga fazer uma disputa de fato política mesmo para que esses fundos, esses espaços sejam mais acessíveis, assim. E se a narrativa e se a questão é a qualificação, a maturidade institucional das organizações, o que de fato elas precisam, né? Qual é o material, o que precisa estar na mão dessas pessoas para que passem a ter a bendita maturidade institucional? Quais são os documentos que faltam? Né? Quais são as pessoas certas que a gente precisa conversar? Qual é o mapa do caminho dos recursos? Assim? Então, eu de fato, é uma batalha que eu tenho comprado, eu tenho topado esse desafio, mas eu não tenho esmorecido, eu tenho dado o melhor de mim, mas é uma batalha que acontece, inclusive, antes de eu nascer, né? Então, talvez... Mas, assim,
é desafiador. A gente tem travado essa batalha por várias frentes. Já existem várias organizações que têm feito essa disputa, construindo, né, caminhos de acesso a recursos por filantropia, por outros caminhos, enfim. Então, é uma equação difícil de chegar num resultado, assim. Acho que, mas talvez o que tem funcionado melhor é a pressão, né? A gente sentar numa mesa como a gente sentou naquele dia e soltar na mesa que a gente tem projeto, que a gente tem outras percepções, que para a gente faz sentido uma cooperação, que a gente topa abrir as tecnologias que a gente tem, se houver uma cooperação, se a gente conseguir ter acesso à transferência de tecnologia. Então, assim, precisa ter uma troca, precisa ter mais informações nesse sentido, né? Como que a gente aproxima a população dessas decisões? Porque a gente está falando aqui sobre como a sociedade civil ela se organiza, como ela participa ali em parceria e tal, mas como é que a população em geral, né, que não está organizada nessas organizações, como é que vocês acham que vocês podem trazer um pouco mais, assim? Vou ser super sincero com você, e aí talvez seja porque eu tenho o cacuete da sociedade civil, mas eu acho que a comunicação é uma das chaves mais importantes. E aí, trazendo a comunicação como uma chave importante, acho que a cultura é uma ferramenta também, Uhum, né? Como que a gente faz para as pessoas entenderem que isso é importante a partir da realidade delas, né? Então, por exemplo, mais novo, hoje, tá, gente, eu tenho a plena consciência de que o derretimento das calotas polares é um desafio, é um problema muito grande para a sociedade de uma maneira geral. Mas eu comecei a dar mais importância para a pauta climática depois que eu descobri que era a mudança do clima que fazia a minha rua alagar, que uhum. fazia a Rua 3 alagar, que fazia eu ter desafios para ir, que minha avó tinha desafios para ir para a igreja, que eu tinha desafios para ir para a escola. Então, eh, trazer o contexto, né, trazer a mudança do clima para dentro, né, da nossa realidade é talvez a forma mais efetiva da participação da sociedade civil, porque ela, no fim do dia, ela se sente, no dever de disputar isso, de dizer que a rua dela está enchendo, que ela quer pensar uma ação e que ela quer chegar num conselho da ONU e dizer que isso precisa ser olhado, precisa ser feito, precisa ser discutido. Então, a comunicação é muito importante, porque na prática a ciência já fez o papel dela, né. Uhum. Os avisos que a gente tem colocado para fora hoje são avisos de 10, 20, 30 anos atrás. E aí a discussão se tornou ampla quando comunicadores, como pessoas que fazem essa cobertura, começaram a falar com uma linguagem mais palatável para todo mundo, né. Então, dizer que a mudança climática afeta a sua casa, sua rua, sua família, de uma maneira prática, não falando só: "Ah, a gente está falando sobre arborização urbana". Aí hoje em dia eu prefiro dizer que eu estou construindo, eh, formas de combate ao calor extremo. Aí a pessoa começa a entender: é calor, não é só sobre Uhum. árvore". Porque existe esse distanciamento da árvore desse processo, né, então por que que a gente precisa comunicar melhor por que que a árvore é importante? Porque em algum momento da nossa vida, da minha vida, por exemplo, eu achava que árvore era um problema, porque era a folha no meu quintal, era a calçada quebrada, e não é por aí, cara. A árvore é o maior regulador térmico, né, ali, da questão do microclima, né, a pegada de carbono na atmosfera. Então a árvore tem um papel importantíssimo, mas se a gente não comunica a importância dela, ela passa a ter a importância dela reduzida, né. A gente precisa dizer para as pessoas por que que é importante. Então a gente precisa, para além da árvore, a gente precisa comunicar melhor o que que essa agenda é e o porquê que é importante a participação de todas as pessoas nesse Você processo. fala da comunicação, é um pouco do que a gente tenta trazer aqui, né, no Pode Sustentar. Exato. A gente tenta trazer conversas que possam informar as pessoas, né, e a gente também entender como é que as pessoas estão lidando com isso nos seus empregos e, enfim, na sua própria ação social. Então, o Pode Sustentar ele também tem um pouco essa ideia de democratizar o conhecimento, então é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né. E é por isso que eu sou fã de vocês. Acho que a forma de levar esse assunto com conversa, de uma forma descontraída, é o melhor caminho para que as pessoas de fato entendam o que a gente está fazendo, assim. Eu aceitei esse convite, vou aceitar todos que vocês fizerem. Eu sei de todas as dificuldades que teve, enfim, a gente já marcou algumas vezes, mas assim, me sinto muito contemplado com a ação de vocês. Eu vejo que vocês estão chamando outros pares também. A Sara, pô, a Sara é incrível. Tenho acompanhado o crescimento da Sara também nesse processo, então
Eu acho que esse é o caminho, assim, na prática, na verdade eu não sei se existe outro caminho, tá, nessa altura do campeonato, se não tiver outras pessoas participando, porque nessa mesa aqui, apesar de todas as contribuições que a gente faz, apesar de tudo que a gente acredita, de tudo que a gente fez, que é muita coisa que a gente vai fazer ainda, eu tenho certeza que a gente não vai dar conta sozinho, assim. Uhum. É muito importante que seu irmão mais novo, sua irmã mais nova, enfim, seus pares mais novos, deem continuidade ao processo que a gente tem feito. A gente não pode cometer o erro das gerações anteriores de não incluir as gerações futuras nesse processo. Quando eu comecei, eu tinha convicção que a juventude estava na centralidade desse processo. Agora eu já estou ficando cada vez mais jovem há mais tempo, né? Eu tô me tornando um jovem mais velho. Jovem sênior. Um jovem sênior, eu não tenho mais 23 anos, 22 anos, eu acabei de fazer 27. Uhum. Então eu já não comunico mais com uma galera de 16, eu tenho que aceitar isso. Você já não farma aura Eu mais, já não farmo Gaio. aura, eu não sei. Você não faz mais Eu não sucesso. sei nem o que é sucesso, velho. Eu sei o que é, o que tá rolando por aí, então eu preciso de uma rapaziada de 22, 23 anos pra que Gaio. Beijo. Agora é comigo. Vou tocar esse barco, né? Então a nossa preocupação é essa continuidade. A gente vai fazer a Helicói, né, aí no dia 28, 29, né, de agosto, na Areninha Municipal Terra, ali em Guadalupe, justamente para falar sobre mudanças climáticas mesmo, assim. Então, como que a juventude do estado do Rio de Janeiro tem se organizado e quer se organizar para topar essa disputa e fazer isso da melhor maneira possível, assim. E aí, Gaio, se você pudesse hoje definir 3 prefeituras que não só o município do Rio de Janeiro, mas outros municípios precisam adotar para poder enfrentar a mudança climática de uma forma mais preparada, mais robusta, quais seriam? Começando pela ordem, acho que os processos regenerativos são importantíssimos, assim, como é que a gente faz para recuperar as áreas degradadas, mas não só puramente as áreas, assim, acho que com um vínculo social importante. É muito importante que as populações locais sejam consideradas nesse processo, né? Como que a cultura, como as tradições, como esses processos já que são intrínsecos, né, da população com o território sejam respeitados nesse processo da restauração. Acho que começa por aí. E aí, então, políticas como, né, a preservação dos mangues, né, políticas de recuperação das matas, né, como é que políticas de segurança hídrica, políticas de encostas, são políticas importantes que as prefeituras, né, as cidades precisam adotar. Acho também que a gente precisa investir, né, em SBN, Uhum. né. Acho também que a gente precisa investir muito, né, em como que a gente faz para confluir, né, processos adaptativos cinzas, né, de fato, né, obras de bombeamento, assim, de escoamento, mas como que a gente faz para que a natureza também entre nesse circuito, né. Então, assim, acho que hoje a gente vive num limiar que é muito importante, que a gente precisa renegociar a nossa forma de se relacionar com a natureza, assim. A gente tem que repactuar a nossa forma de relação com o ambiente na prática. Assim, não dá mais para a gente estar numa lógica de extração infinita. A gente está num planeta finito, essa lógica não faz mais sentido. A gente precisa parar de desmatar, a gente precisa encontrar outras formas de descapitalizar, assim. A gente precisa, na prática, agora, né, devolver mais ao planeta do que a gente extrai, assim. A gente tem que reforçar esse discurso. Acho que se a gente perdeu essa disputa nas gerações passadas, a gente precisa enraizar isso na pele dos nossos futuros governantes, assim. Quem vai vir depois de mim, né, e quem vai estar do meu lado para fazer essa disputa comigo também importa, né. Então, né, esse investimento nesses processos de infraestrutura cinza mais integrada com SBN, processos regenerativos, e também como que a gente alia isso tudo com a tecnologia. Uhum. A gente não pode esquecer que a tecnologia é uma aliada importantíssima e decisiva no processo ao combate às mudanças climáticas, assim. Né, a gente tem o core, eu acho que tem que ter um core em cada cidade. Uhum. Essa frase ela é dita lá sistematicamente, o pessoal fica, meu Deus, nossa, vai ser um desafio, mas eles sabem que o trabalho é bem feito e que é muito importante que o core seja reverberado, né? Que tenha outros centros de resiliência e operações em outros espaços, não só do estado, mas em outros estados do Brasil, né? Então, acho que talvez começando por aí.
Acho que também não abrir mão de olhar para a periferia, né, de Uhum. olhar para os povos tradicionais, de olhar para os indígenas, de ter um pouco mais de carinho com as populações, assim. Então, diria que talvez o dever de casa 01 é transversalizar a justiça climática como eixo estruturante de política pública, assim, tipo, quando a gente vai: "Vamos construir uma política pública agora, vamos brincar de construir uma política pública". A gente: então a gente bota a palavrinha assim, tipo, eh justiça climática, aí a gente faz um organograma a partir da justiça climática, sabe qual é? Acho que Sim. é o que eu faria. E qual que mensagem você deixaria para as juventudes que querem atuar na agenda climática hoje? Não desistam, acho que colhem com a gente está muito aberto, para participar, para ouvir, eu acho que apareçam espaços de troca. Se o espaço de troca que está perto de você não quis te aceitar, faça o seu espaço de troca com a sua forma de falar, com a sua forma de interagir. Chama a sua galera, chama a sua rapaziada, constrói do seu jeito, escutem os mais velhos, assim, acho que tem uma cultura que eu absorvi muito da minha família, que é esse lugar assim, cara, a gente não sabe de tudo. Uhum, As gerações anteriores, apesar de todos os erros, mas também acertaram muito. Teve uhum, muita gente que abriu muito caminho pra gente poder passar. Então, tipo, chama sua mãe, sabe? Chama sua avó, chama sua tia. Aquela sua tia que era mais ativista, ouça, sabe? uhum. Comece a trocar com seus pares mais próximos, que aí você vai ter muito mais força para ampliar. Acho que foi a forma como eu comecei, acho que eu me sinto fortalecido por ter feito dessa forma, né, acho que, eu tenho escutado isso de maneira repetitiva até, assim: "Gaio, não tenha medo de voar, se joga, faz o que você tiver que fazer, porque você tem base". Pô, isso pra mim faz muita diferença, cara. Faz muita diferença ouvir de uma pessoa que eu tenho base pra voar, porque se alguma coisa acontecer, eu tenho pra onde voltar. Assim, Uhum. então eu sei que eu tenho pra onde voltar, porque eu construí as coisas dessa forma. Né, então acho que o recado para essas juventudes é: "Cara, se não tá dando para colar com uma galera, constrói com a sua galera, constrói a sua base, construa um alicerce para você saber exatamente para onde você vai voltar, tenha convicções, abrace as suas convicções, mas também seja aberto para novas ideias, enfim, abrace as contradições", enfim, acho que tem vários recados. Não tem um único recado, mas acho que é por aí. Gaia, a gente queria muito agradecer a sua presença, foi realmente incrível, mas eu já sabia que seria incrível. Eu tinha dentro do meu coração que seria maravilhoso, mas a gente tá muito feliz e muito grato de ter aqui mais uma liderança jovem, mais uma pessoa que tem muita coisa pra falar e muita coisa pra ensinar pra gente também. Muito obrigado, Gaio. Foi um prazer receber você no Pode Sustentar. Pô, gente, eu que agradeço por esse carinho, quero voltar que me chamem mais, gente. Outros espaços, enfim, tamo aí. Acho que faltou um recado importante, e aí talvez colocar as minhas redes sociais, as redes sociais dos nossos coletivos à disposição, deixar aqui o meu Instagram, que é Gaia Original, quem quiser lá seguir o Gaia Original tá lá, seguir a Coalizão Clima de Mudança, seguir o Coletivo Criação, seguir a página da prefeitura. É porque você se envolve em Isso, muita coisa. eu tenho vários chapéus, mas, enfim, acho que faz parte da gente, não tem muito o que fazer. Faz. Então siga, eu acho que é muito no lugar da informação, né, sobre resiliência, enfim. Então sigam essas páginas para estar informado. Então, vamos embora. Muito obrigada a você que acompanhou mais um episódio do Pode Sustentar. Aqui no nosso instituto, a gente acredita que enfrentar a crise climática passa prioritariamente pelas ações locais e pelo fortalecimento dos municípios. Gostaríamos de agradecer ao Global Youth Mobilization e à União Europeia por financiar esse projeto. Nós estamos em @instesustentação no Instagram, instesustentação.substack.com para nossa newsletter mensal e no LinkedIn em Instituto Sustentação. Muito obrigada a você que acompanhou o nosso episódio. Até o próximo Pode Sustentar.